Jesus. Se coloque sobre seus pés, por gentileza. Estamos muito felizes por retornar a essa casa pela terceira vez. E hoje, nesse congresso de jovem tão abençoado, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que me foi confiada. Deus abençoe. Meu amigo Vinícius, obrigado pelo convite. Deus continue abençoando sua vida, sua esposa, tá bom? Lhe conceda sabedoria e que essa jornada seja vitoriosa na sua vida, tá bom? Muito obrigado, que Deus te abençoe. Deus abençoe o pastor, tá? Deus abençoe o senhor de forma poderosa. Deus abençoe todos os pastores. Pastor Flávio Coelho, o senhor poderia ter vindo ontem ou amanhã. Meu carinho e respeito pela vida do senhor, tá bom? Deus abençoe. Minha esposa mandou um abraço para os irmãos. Ela não veio porque a gente tem uma criancinha lá, um foguetinho, e quando chove a gente tem que guardar ele, porque não fica complicado, tá bom? A gente congrega na Assembleia de Deus em Nova América, pastor Marcos Carias. A gente está aqui para trazer uma palavra de Deus para a vida dos irmãos, amém? Abra a sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos. Dentro do texto eu prometo enfatizar o tema. Marcos capítulo de número 15, versículo de número 42. Marcos capítulo 15, versículo de número 42. Quantos já acharam? Diga glória a Deus. Marcos capítulo 15, verso de número 42. Isso, obrigado. Versículo de número 42 está escrito assim: era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Amém? Você pode se assentar dizendo glória a Deus? Está fraco, glória a Deus. Queridos, falar sobre Cristo é falar sobre salvação. A gente sabe que a gente está em uma geração jovem que é o futuro da igreja, e nós devemos priorizar e amar a mensagem da cruz, amém, jovens? Eu tenho certeza que vocês vão crescer fortes, sarados, e nós seremos uma geração forte para a glória de Deus. Gente, falar sobre Jesus é falar sobre um Deus de amor que entregou sua própria vida para que nós pudéssemos hoje nos alegrar na sua presença através do Espírito Santo de Deus. A gente sabe que, meu amigo presbítero Marcelino, perdão, te amo, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus. A gente sabe que Jesus, quando veio, ele cumpriu vários propósitos. Fez diversos milagres, curas, maravilhas, mas dentre tudo que Cristo fez aqui na terra, o maior propósito de Cristo era nos dar a salvação, nos dar o direito de receber o seu Espírito e ser morada dele através da sua morte na cruz. Dentre todos os feitos que Cristo faz, Cristo liberta pessoas que, na lógica do homem ou na matemática do homem, era impossível ser libertas, mas Cristo liberta. Prova essa é quando Cristo liberta o gadareno e também liberta a Maria Madalena, que após isso se torna uma grande seguidora e uma missionária do reino de Deus. Só que de todos esses processos, todos esses feitos que Cristo faz, o maior motivo dele está em João 3,16, que é morrer por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou, que enviou
seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o maior propósito de Cristo é a salvação para a nossa vida, para a nossa família e para a sua igreja, a qual serve. Só que esse Cristo, ele passou vários processos até chegar na cruz. Esse Cristo, ele pregou, e o que nos chamava e o que nos chama muita atenção no Evangelho e na forma que Cristo se expressava, era a sua simplicidade e a sua humildade. A Bíblia diz que aonde Cristo se assentava, aonde Cristo ficava, aonde Cristo pisava, a Bíblia diz que uma multidão parava para ouvir a palavra de tão autoridade que Cristo tinha na sua vida. Um dos lugares que me encantam é quando Cristo entra dentro do deserto. A Bíblia diz que todas as cidades circunvizinhas iam ter com Cristo no deserto. O normal é a gente orar para sair do deserto. O normal é a gente subir um monte e pedir a Deus para nos tirar do deserto, porque deserto para a gente é prova, deserto para a gente é luta, deserto para a gente é processo que a gente não quer passar. Só que a Bíblia diz que quando Cristo entra no deserto e começa a pregar a palavra de Deus, a Bíblia diz que todas as cidades circunvizinhas entravam dentro do deserto para ir ter com Cristo, para ouvir a palavra de Deus. O lindo é que enquanto alguém orava para sair, algumas pessoas nem oravam para entrar, pelo simples fato de dentro do deserto ter o que não tinha fora dele. O quê? A presença e a palavra de Deus. Então, o normal é orar para sair, mas como Cristo está no deserto, pregando a palavra, alguém vai entrar nesse deserto para ouvir a palavra e a autoridade que Cristo tem na sua vida, porque não é sobre o lugar que a gente pisa, é sobre o Deus que estará conosco. Cristo está no deserto, mas está pregando, está no deserto, mas está curando, está no deserto, mas está libertando, está no deserto, mas alguém está lhe ouvindo, está no deserto, mas alguém parou para ouvir a palavra simplesmente pela autoridade que Cristo tinha na sua vida. E eu profetizo, jovem, que aonde tu pisar a planta dos teus pés, a autoridade de Cristo irá na tua vida e na tua história, porque existem pessoas que escolhem lugares. Cristo nunca escolheu lugares. Aonde ele pisava a planta do seu pé, a autoridade do Pai era na sua vida e na sua história. Não é sobre o lugar, é sobre o Deus que a gente serve. E eu profetizo que aonde tu pisares a planta do teu pé, alguém vai parar para ver Cristo na tua vida e na tua história. Você recebe essa profecia? Então, as pessoas acessam um deserto, e Cristo, com tamanha simplicidade, anuncia a palavra do Pai, sempre enfatizando, dizendo que a maior vinda dele e o maior objetivo dele era pregar a palavra. Então ele está pregando, só que esse Cristo, ele vai ter que fazer uma travessia com a cruz, ele vai ter que tomar a cruz, e ele vai ter que levar sobre si todas as nossas enfermidades. Ele chega ao Gólgota, lá Cristo está no maior e no pior processo que alguém poderia viver naquela época. O pior processo era a crucificação. Para as pessoas, aquilo era uma humilhação terrível, a pior humilhação. Só que Cristo sobe lá. O interessante do texto é que o profeta Isaías, chamado profeta messiânico, porque é um dos profetas que mais profetizou sobre Cristo, ele diz que no momento da crucificação, nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Osso na Bíblia representa estrutura. Ezequiel capítulo número 37, antes de vir o espírito, antes de vir a carne, antes de vir os nervos, Deus levantou um exército de osso. Então osso na Bíblia representa estrutura. Então Isaías libera essa profecia dizendo que nenhum dos ossos dele seria quebrado. Isaías estava dizendo, o Cristo vai vir, vai passar o processo, vai ser crucificado, mas eu tenho uma boa notícia, nenhum dos seus ossos serão
quebrados. Isaías estava dizendo: existirá um processo para ele, mas existirá também um livramento de Deus para a sua estrutura. Existirá um processo para a vida dele, mas também existirá uma cobertura de Deus para a sua estrutura. E eu profetizo: o processo pode até chegar, mas Deus vai preservar a nossa estrutura. Israel, o processo que eu estou passando é terrível, mas Deus vai preservar a sua estrutura. Eu estou pregando para alguém aqui que está no processo, estou pregando para alguém ainda, jovens que vão passar o processo, mas Deus está dizendo: se a profecia foi liberada da boca de um profeta, você pode ter certeza que ela vai se cumprir sobre a tua vida. O processo Deus não vai impedir, mas que toquem na sua estrutura, isso Ele vai impedir, porque eu posso até estar no processo, mas eu tenho estrutura. Eu posso até estar na prova, mas Deus vai manter a minha estrutura. Eu posso até estar no vento, mas Deus vai manter a minha estrutura. Porque quando o diabo encontra um jovem sem estrutura, ele derruba fácil. Quando o inimigo encontra um jovem sem estrutura, ele passa a rasteira fácil. Mas quando ele chega diante de um jovem, que mesmo sendo jovem em uma sociedade tão pecaminosa, está dizendo: eu ainda tenho estrutura para dar glória para Deus, eu ainda tenho estrutura para levantar a mão e adorar a Ele, eu ainda tenho estrutura para rejeitar a bandeja. Daniel, eu decidi não me contaminar. O cara tinha estrutura. Quando ele chega na Babilônia, a primeira coisa que ele se depara é com uma mesa. Só que quem tem estrutura não se ilude com mesa. Quem tem estrutura não se ilude com o alimento da Babilônia, porque quem tem estrutura vem de Jerusalém, é de Jerusalém e fica em Jerusalém para sempre. Estrutura. Olhe para essa pessoa que está do teu lado, falando: Deus vai te dar estrutura aqui hoje. Não, olhe com o olhar do profeta, falando: se você chegou sem estrutura, Deus vai te dar estrutura. A gente só vai saber se tem estrutura se a gente bater de frente. Então Cristo está lá pregado, mas uma profecia tinha sido liberada, porque Deus avisa antes. Isaías não fala: isso, e já libera a profecia: nenhum dos seus ossos serão quebrados. Mas o que é que vai acontecer? Eu só estou te falando que nenhum dos seus ossos será quebrado. O costume da época era ir lá e quebrar os ossos dos crucificados. Mas olha o texto como é interessante. A Bíblia diz que quando o soldado chega lá para quebrar os ossos de Jesus, a Bíblia diz assim: e vendo que Jesus estava morto, não quebrou nenhum dos seus ossos. Porque tem hora que para preservar a nossa estrutura, a gente tem que se fingir de morto. Eu vi, mas não estou vendo. Eu ouvi, mas não ouvi. Porque não é sobre falar muito, é sobre falar certo. E tem gente perdendo estrutura porque está falando demais. Então vai um conselho, jovem: na tua faculdade fale menos e faça mais. Na sua escola fale menos e fale mais, fale menos e faça mais. Porque o ímpio, ele não quer ler a Bíblia Sagrada, o ímpio quer ler o jovem sagrado. Não mexe comigo não, que eu sou crente. Não tira brincadeira comigo não, que eu sou da Assembleia de Deus. Não é sobre chegar falando, é sobre chegar se comportando. Daniel está lá. Primeira coisa, mesa. Irmão, esse negócio de mesa é complicado. Porque a gente já sentou em mesa que hoje a gente não senta nem pagando. Porque às vezes, pega isso, às vezes vale mais um prato na nossa mão do que em algumas mesas. Pode até, jovem, te taxar de santarrão, mas não senta não. Não, Isa, mas eu sou forte. Vai não, cara. Não, mas eu estou orando. Não vai não, porque os homens que caiu na Bíblia eram os homens que mais oravam.
Porque não é sobre bater no peito e dizer eu oro e eu vou. É sobre bater no peito e dizer eu oro, mas eu vou vigiar. Porque a tentação não se vence orando, a tentação se vence vigiando. Todos os homens que caíram na Bíblia, todos eles eram os homens que mais orava, mas não vigiava. Então Deus está dizendo, você vai vencer a mesa do diabo não é orando. Orar é essencial, não pare. Mas melhor que orar é vigiar. Rapaz, a mesa é bonita, mas olha, você me deixa 10 dias aqui sem participar desse negócio? A Bíblia diz que o dono lá que comandava tudo agiu de bondade com Daniel, porque Deus entra no coração das pessoas. E o cara falou, olha, rapaz, você vai me complicar, porque entrou na Babilônia, tem que comer da mesa, porque o semblante não mudar. E Daniel fala, rapaz, me dá uma oportunidade. E o cara, você vai me complicar, porque quando o rei chegar aqui, seu semblante vai estar diferente dos outros. E ele não errou não. A Bíblia diz que quando ele volta depois de 10 dias, o semblante de Daniel era mais bonito do que quem tinha comido da mesa. Porque não é sobre o que ele colocou na mesa, é sobre o que Deus já tinha liberado sobre a vida de Daniel. Está aqui, Cristo pregado na cruz. Essa mensagem, irmãos, ela é um marco para a nossa vida, porque Cristo está crucificado lá, está todo ferido, está machucado. Depois que o diabo consegue enganar a humanidade está fadada ao fracasso, irmãos. O destino da humanidade era o abismo. Só que a Bíblia diz que quando Cristo se pendura lá, o diabo não ficou feliz com aquilo. Eu acho que a única vez que o diabo não ficou feliz vendo alguém sofrendo foi naquele dia. Porque ele sabia que era através daquele sofrimento que Deus ia levantar o que tinha caído. Eu acho que aquele dia foi o único dia que o diabo não ficou feliz. Porque ele sabia que através daquele sofrimento Deus ia levantar quem estava no chão. Porque o diabo derrubou no Éden, mas Jesus levantou no Calvário. O diabo cegou no Éden, mas Jesus tirou a cegueira no Calvário. O diabo no Éden gritou e falou, eu matei a humanidade. Mas quando Cristo grita no Calvário, está consumado, Cristo estava dizendo, eu hoje estou levantando o que estava caído. Você pode levantar a mão e agradecer a Ele, adorando por isso. Porque o diabo, ele derruba conversando. Rapaz, come. E Jesus levantou sofrendo. Está sofrendo, mas alguém está levantando. Porque enquanto uns falam para derrubar, outros sofrem para levantar. Porque dentro da igreja, pastor, aqui não tem isso não. Dentro da igreja tem gente que fala tanto e cada fala que ela dá é uma queda de uma pessoa. E sabe que eu estou falando isso aqui, Jó? Porque a gente vai crescer sarado. A gente não vai ser igual a algumas pessoas que tem por aí, que cada fala que ela fala é um crente que cai. Porque tudo que ela fala, ela derruba alguém. Mas enquanto em alguns ambientes tem alguém que fala para derrubar, alguém está visitando de madrugada, sofrendo para levantar de novo. Tem o pastor pastoreando, sofrendo para levantar de novo. Tem alguém levantando de madrugada às 3 horas da manhã, sofrendo para levantar de novo. Porque enquanto alguém derruba falando, alguém mesmo sofrendo na pele está dizendo, eu estou agarrado e eu vou ver a tua vida levantada novamente. Está sofrendo. O processo é doloroso. E para levantar alguém, a gente sofre. Olha o sofrimento de Daniel. Um dos 3 supervisores era ele, pastor Flávio. Mas a Bíblia diz que os outros 2 não satisfeitos começam a perseguir o cara. A gente tem que achar alguma coisa para prejudicar ele. A Bíblia diz que não acham nada, porque quem é de Cristo não deixa rastro.
Foram lá no rei e falaram assim: ó, lança um decreto aí, vamos mexer nele, vamos cutucar ele certo. Em quê? Ninguém pode orar durante 30 dias. Pastor, como é que uma pessoa que ora 3 vezes no dia vai ficar sem orar um mês? Mas sabe o que Daniel faz? Jovem, crente, irmãos que estão. A Bíblia diz que quando Daniel ficou sabendo do decreto, Daniel correu para casa e foi orar. Mas o decreto foi lançado para não orar, só que ele foi para casa orar. Porque Daniel é um tipo de jovem que não ora só debaixo de decreto. Ele já ora antes. Porque tem gente que só faz se apertar. Daniel não espera apertar, ele já faz. E a gente vive numa geração que só faz se a liderança apertar. Só faz se o pastor apertar. Só faz se tiver uma regra. Ou vem ou sofre, aí ele aparece. Mas Deus não ama quem vem forçado. Deus ama quem vem de coração aberto. Porque o projeto do diabo hoje em dia, irmão, dentro da igreja, é fazer que você venha no culto forçado, é fazer que você ore forçado, é fazer que você adore forçado, é fazer que você dê lugar para Deus forçado, porque Deus não gosta de nada forçado. Tudo que é forçado Deus não recebe, pastor Flávio. Agora quando o diabo vê um jovem de coração aberto dizendo: hoje eu não vou bater ponto, hoje eu vou dar glória para Deus, aí ele sabe que Deus vai receber esse louvor, aí ele sabe que Deus vai receber essa adoração. E se tem alguém que vem de coração aberto aqui, levante a mão para adorar a Deus aí. Olha para esse crente aí e fala para ele: Deus não recebe nada forçado. Deus recebe o que é de livre e espontânea vontade. Sim, então se você veio adorar a Ele, levante a mão e diga que Ele é santo, que Ele pode, que Ele faz, que Ele é. Só quem tem motivo para adorar a Ele. Eu não estou dizendo que Ele vai te dar casa, que Ele vai te dar carro. Isso é resultado da sua vida profissional. Corre atrás, estuda, acorda cedo. Mas uma coisa eu vim declarar: tem uma morada preparada para quem é fiel e para quem está nele. A gente não precisa mudar. Ei, Cristo não morreu para nos mudar, porque o evangelho não muda ninguém. Não é sobre mudança, é sobre transformação. Você vai conversar com algumas pessoas, com alguns jovens, o papo deles é assim: rapaz, a igreja só dá problema. Mexer com crente é ruim demais. Mas sabe por quê? Porque muita gente mudada e pouca gente transformada. Que as pessoas, Flávia, não estão vindo porque reconheceram, estão vindo por necessidade. Rapaz, estou na prova, eu preciso aceitar Jesus. Rapaz, o negócio apertou lá em casa, o carro quebrou, a moto quebrou, a conta zerou. Eu estou achando que eu estou precisando aceitar Jesus. Não é sobre necessidade, é sobre reconhecimento. E quando você vem por necessidade, às vezes você só muda. Mas quando você vem porque reconhece, Ele te transforma. Pregado aqui. Aí olha o texto como é lindo. A Bíblia diz que quando ele está pregado lá, alguém grita: ó, você não falou que é rei do judeu? Desce daí. A Bíblia diz que calado, Cristo estava calado, ele ficou, ovelha muda. Porque tem gente que não precisa de resposta, tem gente que precisa de silêncio. Mas você não é rei do judeu? Desce daí. Mas ele não é rei, vai descer para quê? Do judeu não, é rei dos reis. No seu processo, jovem, você não tem que provar nada para ninguém. Enquanto alguém quer que você desça do processo, você está para você provar que você é, o que diz, ou que não diz. Deus está dizendo: fica no processo, porque depois do processo não vai precisar você falar que é. Eles verão que você é de verdade. Está pregado lá e não desce por nada. Aí olha o que a Bíblia diz: quando ele morre, quando ele dá o último suspiro, a Bíblia diz que, olha isso, irmão, isso é Bíblia, a terra tremeu, pastor Flávio. Agora pensa comigo, entra no texto e imagina a terra tremendo. A Bíblia diz que quando ele morre, a terra treme, a natureza reage e os mortos ressuscitam. Rapaz, é Cristo dizendo: eu não posso sair desse processo, porque é aqui que alguém já vai levantar. Porque o diabo não estava preocupado já com a ressurreição, o diabo já estava preocupado com a morte. Porque o diabo sabia que morrendo, alguém já ia levantar.
E se Cristo morto teve o poder de levantar quem já estava morto, imagina ele vivo. É por isso que ele não abre mão da tua vida. É por isso que ele não abre mão da tua história. É por isso que ele não abre mão da sua alma. Eu sei que é pesado, jovem, eu sei que é difícil. Evangelho é para quem tem as costas largas, é para quem fincou os pés na rocha e falou: daqui eu não vou sair. E eu profetizo: Deus vai te dar graça para suportar. Eu profetizo que Deus vai te dar unção, você recebe isso? Eu profetizo que Deus vai te dar autoridade. Eu profetizo que Deus vai te conceder força. A gente não pede para passar por processo. A gente não ora para passar por isso. Eu lembro que lá em casa a gente é em 4 irmãos. Tem o mais velho, Ismael, tem eu, tem o Daniel e o Rafael. E eu jovem, 26 anos, não parece que eu tenho 40 já. E eu lembro que eu perdi minha filha com 1 ano de idade. Algumas pessoas acompanharam aí. E eu falava para Deus, eu falei: rapaz, mas dos 4, logo eu. E dos 4 parece que o mais velho é eu. Tudo vem em cima de mim. Eu lembro que eu dentro do hospital 22 dias e o médico só falando assim: rapaz, você é crente? Só Deus. Só Deus. Só Deus. E eu lembro que eu entrava no corredor do hospital com a bonequinha da minha filha na mão. E eu, rapaz, eu tô... Deus é um negócio assim, irmão. Deus não deixa nem a gente falar. E quando eu entrava no corredor com a boneca da minha filha na mão, quando eu pensei em falar assim: rapaz, estou perdendo a guerra, Deus veio no meu ouvido e falou assim: me diga qual guerra você está perdendo. Aí eu, ó. E as pessoas me ligavam e falavam assim: Israel, Deus tem que levantar sua filha daí, rapaz. Israel, mas Deus não fala contigo? O que é que Deus falou? Eu falei: rapaz, Deus não me falou nada. E eu lembro que no último dia, Deus falou comigo. Eu lembro que a médica chegou para mim e falou assim: rapaz, eu vou acabar com seu sofrimento hoje. Eu falei: vai nada. Falou: para testar o óbito a gente faz 4 procedimentos. Eu acho que você não suporta ir. Eu falei: eu quero ir. Eu vou até o final. Seria bom para mim não ter ido, porque isso foi um baque no meu psicológico. Eu quase entrava em depressão. Mas eu fui, porque eu sou pai. E o pai vai até no último processo com a gente. Alguém está dizendo, os últimos processos é os piores. Mas o pai está dizendo: mas eu vou. Rapaz, não mexe com ele não, porque isso aí é um processo terrível. E o pai está dizendo: mas deixa ele comigo. Porque não é sobre pegar fogo, é sobre se manter aceso. Você lembra daquela sarça que pegou fogo? Aquela sarça era uma planta espinhosa, pastor Flávio. Mas a Bíblia diz que Deus entra dentro dela. Porque Deus é assim: o homem tira o espinho para acessar a gente. Deus acessa a gente para tirar o espinho. Alguém está dizendo: rapaz, não mexe com esse jovem não, que isso aí é espinho puro. E Deus está falando: enquanto você quer entrar, só depois que tirar o espinho, eu vou acessar ele e eu vou provar que eu mudo a história dele. Deus não vai abrir mão da sua vida. Está aqui, morreu, os mortos ressuscitaram. Aí quando ele morre, todo mundo fica no alvoroço. E agora, o que a gente vai fazer? O que vai acontecer? O que será de nós? Os discípulos correm, se escondem dentro de uma casa, tranca a porta, todo aquele alvoroço. Agora, como ele está morto, como ele morreu, agora o processo é tirar o corpo e jogar fora. Depois que jogar fora, o outro processo agora é os cães da época chegar e traçar o corpo, devorar o corpo. Isso era o costume da época. Só que a Bíblia diz que antes de acontecer isso, José de Arimateia chegou. Porque Deus sempre prepara alguém para chegar no... Eu ouvi 3 glórias a Deus. Deus sempre prepara alguém para chegar antes dos cães. Porque enquanto o diabo já preparou os cães para traçar o corpo morto, Deus já preparou alguém que preparou uma sepultura para guardar.
Eu posso profetizar um negócio para você aqui? Deus chegou primeiro do que os cães na nossa vida. Porque quando a gente caiu e alguém falou, joga fora e deixa para lá, Ele chegou e falou, eu quero. José de Arimateia era discípulo. Só que a Bíblia diz que ele era discípulo oculto. Por que ele era discípulo oculto? Porque a Bíblia diz que todas as vezes que ele via Jesus e ele tentava se aproximar, o discípulo fazia represária nele. Aí a Bíblia diz que ele se ausenta por causa disso, mas ele continua sendo discípulo. A Bíblia diz que ele sai um pouco, mas ele continua sendo crente. Ele só não quer ser mais taxado como algum jovem qualquer. Ele só não quer que ninguém mais tire onda com a vida dele. Ele está dizendo assim, eu vou me ausentar, mas eu vou continuar sendo discípulo. Aí nesse momento aqui, que todo mundo some, está todo mundo apavorado, José de Arimateia chega. E olha o que a Bíblia diz. José de Arimateia corajosamente, porque Deus precisa de alguém de coragem. Corajosamente ele vai olhar para Pilatos e vai falar, olha, eu quero o corpo de Jesus. Gente, mas para que serve um morto? Quer um morto para quê? Morto não fala, morto não anda, morto não faz nada, morto não dá nada. Só que José de Arimateia está dizendo, rapaz, está morto, mas é importante para mim. E eu estou entendendo o mistério. A sepultura que eu estava preparando lá não era para mim não. Eu pensei que era para mim, mas era para ele. Porque Deus vai te presentear com alguém, e esse alguém tem uma coisa para te presentear. Eu estou te falando que Deus está desencadeando uma bênção tal na tua vida que você não tem noção. José, levante a mão que eu vou profetizar isso aqui. José de Arimateia olhou corajosamente e falou, eu quero o corpo de Jesus. Porque em outras palavras, ele estava dizendo, está morto, mas tem valor. Está morto, mas eu amo. Está morto, mas eu quero. Porque assim como ele olhou para a humanidade morta e ninguém queria, ele olhou e falou, mas eu quero. Então eu não abro mão da vida dele, eu não abro mão da história dele. E eu profetizo que será no pior processo da nossa vida que vai aparecer alguém que vai dizer, traz para mim porque eu acredito, traz para mim porque eu quero. Eu quero. José de Arimateia, você tem certeza? Quero. E o corpo estava morto, irmãos, mas pensa numa burocracia para pegar esse corpo. Para pegar o corpo o cara teve que assinar um termo. Mas não estava morto? Não, mas para pegar tem que assinar um termo, porque é importante. Deus vai liberar assinatura para liberar alguma coisa, não tem? E esse negócio aqui foi tão sério que quando ele assina, ele assume a responsabilidade. Pilatos está dizendo, porque Pilatos sabe que Jesus era inocente. A Bíblia diz que em vez de se posicionar, ele lava as mãos. Tipo assim, rapaz, não vou meter minha mão nisso aí não. Eu sei que ele não deve. Porque tem gente que é assim, prefere lavar as mãos do que se posicionar. Sabe que a gente não merece, mas para manter aquela velha política da boa vizinhança, rapaz, deixa eu quieto. Mas Deus não gosta de política da boa vizinhança. Deus gosta de quem se posiciona. Eu vou dar um recado para você, jovem. Quem se posiciona tem pouco amigo, tá? Quem se posiciona é odiado, pastor Flávio. Quem se posiciona causa ódio, Flávia, nas pessoas. A Bíblia diz, Lucas, que a nossa briga não é contra o nosso irmão, mas experimenta se posicionar para você ver. Alguém vai travar guerra com a gente, meu amigo. Alguém vai querer armar uma ciladinha, mandar um WhatsApp, tirar um print, mandar uma charadinha. Mas eu glorifico a Deus, que Deus não está com o povo político. Deus está com quem se posiciona. Se posiciona. Negócio de ficar lá e cá, bora. Ó. Paz, eu acho que meu líder, não, eu não acho nada. Paz, eu acho que o pai, não acho nada. Eu não trabalho com acho. Eu trabalho com a Bíblia. Se posicionar. Assinou o termo, olha. Pilatos está dizendo, rapaz, depois que você assinar aqui, você tira o peso das minhas costas.
Eu já estava pensando o que nós íamos fazer com ele. Porque não é qualquer corpo não, tá? Assinou, a responsabilidade é sua. José de Arimateia está dizendo, deixa comigo que de responsabilidade eu entendo. E Deus está levantando alguém responsável para cuidar da nossa vida e da nossa história. Porque quem é responsável não escolhe quem vai cuidar. Quem é responsável abraça quem precisa. E quando Jesus lá assinou o termo com sangue, assinou a carta dizendo, olha, essa igreja lavada, remida pelo meu sangue, e a minha, ele está dizendo, aconteça o que aconteceu, responsável sou eu, mas é problema, mas eu me responsabilizo. Mas vai dar dor de cabeça, eu me responsabilizo. Mas vai para a igreja, vai sair, vai entrar, vai sair, não tem problema, eu vou me responsabilizar. Não tem problema. José de Arimateia pega ele, leva lá para a sepultura, coloca ele lá dentro. Está morto, mas está dentro da sepultura. Está morto, mas está guardado. Está morto, mas coloca uma pedra. Está morto, mas coloca um selo. Está morto, mas coloca a guarnição romana. Gente, para que guardar um corpo desse jeito? Porque Deus se preocupa com a gente nas nossas fases. Olha lá Daniel, eu decidi não me contaminar. E Deus cuidou dele, Deus se preocupou com ele. Ouviu o decreto, foi para casa orar. Tem gente que não, tem gente que quando ouve o decreto vai para casa se lamentar. O cara foi orar. E detalhe, ele foi para o andar de cima. Na hora que ele chegou, ele não ficou no andar de baixo. Ele foi para o andar de cima. Foi orar. E a Bíblia diz que nesse andar de cima tem um quarto e tem uma janela aberta. E por que Daniel ouve o decreto e vai para casa orar? Porque Daniel é jovem que não tem altar só na igreja. Eu ouvi 10, glória a Deus, eu vou repetir. Daniel, pastor Flávio, não é um jovem que tem altar só na igreja. Quando ele ouve o decreto, ele não corre para o templo. Quando ele ouve o decreto, ele corre para casa. Aí alguém está dizendo, ih rapaz, agora vai desviar. Ih rapaz, agora sai do departamento. Ih rapaz, agora abandona tudo. E Daniel está dizendo, essa fala aí é de quem tem altar só na igreja. Porque quem tem altar só no templo, só ora aqui, só lê a Bíblia aqui, só abre a Bíblia aqui, só dá glória a Deus aqui, só consagra aqui. Mas quem tem altar dentro de casa, está dizendo, eu não preciso ir lá para orar, eu já tenho um altar dentro da minha casa. Eu profetizo que você vai levantar um altar na tua casa. Eu profetizo que você vai levantar um altar no teu quarto. Levante a mão e receba isso. Porque enquanto você levanta a mão, Deus está formando um altar na tua vida. Deus está... Levante a mão e libera a adoração para Ele aqui agora. Diga que Ele é santo, diga que Ele pode, diga que Ele faz. O diabo não vai derrubar quem tem altar em casa. Porque enquanto uma geração está abrindo a porta do quarto para se dograr, a porta do quarto para fumar maconha, tem uma geração abrindo a porta do quarto e dizendo, eu vou fazer altar, eu vou fazer altar, eu vou fazer altar. Quem pode adorar? Quem pode adorar? 30 minutos de adoração, vai. 30 segundos de adoração, vai. Porque enquanto você adora, o Espírito Santo está levantando um altar lá agora. 30 segundos de adoração. Quem pode adorar a Ele? Quem pode adorar a Ele? Pastor Flávio, Deus vai levantar altares, meu amigo, em lugares improváveis. A sepultura era um lugar improvável, mas tinha um altar lá. Lá no Gólgota, um lugar improvável, mas tinha um altar lá. E eu profetizo que é em lugares improváveis que Deus vai levantar os melhores altares. Vai ser em lugares improváveis que Deus vai levantar Daniel. Vai ser em lugares improváveis que Deus vai levantar José. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. E Deus está falando, enquanto você levanta altar, eu te mantenho de pé. Eu te mantenho de pé.
cima. Enquanto você adora, Ele te renova, vai. Enquanto você adora, Ele te renova, vai. Vai, Daniel, vai. Vai, Daniel, vai. Eu estou fazendo o que para não me contaminar? Eu estou levantando altar. Eu estou levantando altar. Eu estou levantando altar. E detalhe, quem quiser ficar no andar de baixo que fique. Eu vou pro andar de cima. Eu vou pro andar de cima. Eu vou pro andar de cima. Quem pode liberar o melhor? Glória a Deus aí. Pelão e Giticamana come a vá. Ela é de Tome Nicali a vá. Reminuquimi a vá e Gitemiada. Unamacandarábia. Reminu Sergito. Remiadaracá. Tem uma autoridade de Deus aqui sendo liberada. Agora. Vai pegar. Vai pegar. Vai pegar. Vai pegar. Quem é de altar vem. Quem é do glória vem. Quem é da oração vem. Enquanto você adora, recebe autoridade. Agora. Segura na mão desse jovem. Fala com ele, se você não tiver com força para levantar o altar, eu vou te ajudar hoje. Coloca a vida dele de pé aí agora. Se coloca de pé. De manhã cedo alguém acorda e fala, precisamos ir na sepultura. Mas lá no céu alguém está olhando e está falando, vocês estão indo na sepultura. Mas quando chegar lá, vocês não vão ver sepultura. Vocês vão ver um altar. Porque tudo que entra morto no altar sai vivo. Tudo que entra no altar caído sai levantado. Quando elas chegaram lá, quando chegaram na porta da sepultura, Jesus não estava lá. Só ficou uma pedra e um anjo em cima, dizendo, vocês vieram buscar o que aqui? Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Quando ele ressuscita, a Bíblia diz que imediatamente ele vai na casa de Pedro. Ele vai na casa dos discípulos, pastor Flávio. Porque quem ama visita, quem ama vai ver. A Bíblia diz que quando ele chega lá, a porta estava fechada, Marcelino. O cadeado estava cerrado. Estava todo mundo com medo, mas estava orando. Porque dentro daquela casa tinha medo, mas tinha altar. Quando ele entra dentro da casa, a Bíblia diz que ele vai no meio do discípulo e fala, paz seja convosco. E onde tem altar tem paz. Eu quero chamar aqui na frente que quem quer sair com o altar levantado aqui hoje. Vem rápido. Vem rápido. Meu horário acabou já. Você jovem que quer sair daqui com o altar levantado, vem cá, juventude, toda juventude, rapidinho. Vem cá. Você que está desse lado aqui, que você ouviu essa mensagem e falou, Israel, eu preciso levantar um altar lá na minha casa. Vem, corre. A gente perde batalha porque a gente não levanta altar, irmão. A gente perde batalha que a gente não levanta altar. Eu decidi não me contaminar.
Tem mais alguém? Essa mesma unção. Eu quero perguntar qual é a primeira vida para Jesus aqui hoje. Primeiro corajoso, a primeira corajosa. Você que não quer vir por necessidade, mas por reconhecimento. Sai do seu lugar e vem aqui que eu quero orar para a sua vida. Tem um altar que vai ser construído novamente aqui hoje. Tem a primeira vida para Jesus? Levante uma das suas mãos. Quem quer aceitar Jesus pela primeira vez aqui? Quem quer reconciliar? Dá um sinalzinho com sua mão que eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua história. Juntamente com esses jovens que estão aqui, nós queremos abençoar a sua vida, a sua trajetória. Sai do seu lugar e vem. Sai do seu lugar e vem. Só tem um jeito, é levantar altar. A parte dele está feita, está concluída, e ele vai fazer por nós tudo, menos a nossa parte. Eu quero que você segure na mão desse jovem que está aí do seu lado. E eu quero orar pela sua vida. E você que está aí, agarrado, quer vir, mas não vem, vem, mas não vem. Quebra essa barreira e vem. Você tem a oportunidade. Jesus, aqui está essa mocidade, Pai. O Senhor sabe as guerras, os conflitos, as lutas, as guerras travadas. Deus, eu quero abençoar esse povo, eu quero abençoar essa juventude, a liderança, o pastor da igreja. Deus, eu quero abençoar todos que aqui estão, que o Senhor conceda graça, que todos os jovens que estão aqui sejam incendiados pela Tua palavra, que todos que estão aqui venham criar raiz na Tua presença e venham ser jovens sarados, firmes e constantes na Tua presença. Deus, assim nós queremos abençoar, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E a igreja diz: você pode aplaudir a Jesus?